Quando se fala do Apocalipse, se fala muito dos símbolos, dos enigmas. Mas antes do desvendar dos símbolos e dos enigmas, existe um motivo pelo qual o Apocalipse foi revelado a João. E isso está no capítulo 2 e no capítulo 3. E nós estamos estudando 7 postagens, 7 cartas que são enviadas às igrejas que hoje ficam na atual Turquia. E essas cartas não eram só para aquela igreja. Essas cartas, elas eram para a gente. Porque o próprio texto lá diz, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é para essa igreja. Aquelas cartas nós temos visto que são atuais demais. E hoje nós vamos ver a postagem à igreja de Pérgamo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 12. Apocalipse 2, versículo 12. Apocalipse 2, versículo 12, carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Que Deus nos revele a sua palavra, amém? Meus amados, Pérgamo era uma cidade a 70 quilômetros de Esmirna. Ali havia uma grande biblioteca. O primeiro pergaminho, um tecido, uma pele de animal, onde se escrevia o primeiro pergaminho da história, estava nesse local. Essa cidade, ela se destacou principalmente depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C., e ela se tornou então a capital do Império Romano na Ásia. Essa cidade, ela tinha algumas dificuldades, e esta carta vem para sanar essas dificuldades. E talvez você me pergunte, pastor, me explique então por que a carta de Pérgamo foi escrita. Vou te contar uma história que resume bem isso. Um médico renomado escreveu um livro sobre o combate ao fumo. E ele escreveu esse livro, e esse livro vendeu, se tornou um best-seller. E muitos anos depois, ele já tendo ganho muito dinheiro vendendo aquele livro, um jornalista foi entrevistá-lo e falou, doutor, como o senhor conseguiu exprimir com tanto detalhe as sensações dos fumantes, os pensamentos dos fumantes, as frustrações dos fumantes, como o senhor conseguiu? Então ele disse, eu fumo escondido há 30 anos. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele era fake news, hipocrisia. Ele falava de uma coisa que ele mesmo não conseguia vencer. Ele dava aula daquilo que ele mesmo não conseguia praticar. A igreja de Pérgamo era exatamente isso. A doutrina era boa, a moral era péssima. O conceito, as ideias, a ideologia, linda.
a vida, a prática péssima, a paganização, o paganismo estava tomando a igreja. E aí você me pergunta, pastor, o que é paganismo? É aquilo que foge do sagrado, é aquilo que foge do conceito de Deus, é aquilo que foge do princípio de Deus, é aquilo que foge do que é agradável a Deus. Tudo que foge disso não é sagrado, então é o que? Pagão. Eu posso jogar um futebol e isso é ser sagrado, porque se eu jogo e eu dou um testemunho, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou me alegrando, eu estou liberando toxina, isso é agradável a Deus, isso não deixou de ser sagrado. Mas existem coisas que nos afastam de Deus. A igreja primitiva era uma igreja de comunhão dos irmãos, de trabalho para Deus, de santidade, de jejum, de oração. Mas em Pérgamo, nós temos um alerta, por quê? Porque o paganismo estava entrando na igreja. E a boa pergunta para hoje é: será que o paganismo está entrando na nossa igreja? Quando eu falo na nossa igreja, na igreja brasileira, na igreja mundial, não especificamente na igreja Atitude. Algumas perguntas nós deveríamos responder. Nós estamos preocupados com santidade mesmo? Outra pergunta: será que o dinheiro tem se tornado um Deus para muita gente aqui? Não, pastor, não, nem ligo para dinheiro. Não liga para dinheiro, mas trabalha 200 horas por dia. Não liga para dinheiro, mas não tem tempo para fazer nada na igreja, porque só vive para trabalho. Não liga para dinheiro, mas não consegue ser fiel nos dízimos e ofertas. E não liga para dinheiro? Desculpa, você liga muito para dinheiro. Talvez você nem saiba o tanto que você ama o dinheiro. Será que nós estamos sendo pessoas insubmissas, sem humildade, porque a gente venceu na igreja, na vida, a gente venceu nos nossos negócios, e a gente ganhou dinheiro e ficou famoso, e então a gente não se submete mais a ninguém? Será que isso está acontecendo? Será que nós estamos tendo festas agradáveis a Deus? Ou será que as nossas festas são aquelas em que a gente chama o pastor: pastor, o senhor pode orar, o senhor pode consagrar? Faço questão, pastor. E quando acaba aquele momento de oração, quem vem para tomar conta do show, o diabo fala: DJ, bota a minha música aí. Será que nós estamos tendo festas que Jesus permaneceria nela? Ou depois de um período ali de ritual, Jesus ia dar no pé e falar assim: aqui não dá para mim não. Será que as nossas roupas são roupas adequadas, que agradam a Deus? Ou será que as roupas muitas vezes é um grande objetivo de exposição, de sensualização e de provocação? Será que sabemos a diferença entre vida com Deus e vida na igreja? Porque tem gente que vive na igreja, mas não vive em Deus. Será que igreja para a gente é família, onde tem defeito, tem problema, tem gente, como tem na sua casa, mas ainda assim é o lugar onde Deus te plantou, é o lugar onde Deus te semeou, é o lugar onde você cresce, é o lugar onde você aprende as lições fundamentais para você viver a sua vida? Será que nós acreditamos que algumas pessoas são nossos pais espirituais e por isso devem ser honrados e respeitados? Será que nós estamos vivendo uma sexualidade adequada, agradável a Deus? Ou será que a gente legalizou o que a Bíblia não legalizou? Porque a gente diz: não, isso não dá para aguentar não, os tempos mudaram. Será que alguém fala: não, é porque eu já fui casado, eu já transei demais, então agora não tem jeito, eu vou ter que continuar transando, mesmo fora do casamento? Será que a gente está aceitando essas coisas? Será que virou normal isso? Será que a gente está assistindo lives, vídeos, cursos, Netflix, Amazon, redes sociais, mas a gente não ora nem lê Bíblia? Ou pouco ora e pouco lê Bíblia? Será que nós somos fiéis a Deus com os nossos bens? Ou somos pão duros, negligentes e ingratos? Será que nós realmente
temos a convicção de que somos corajosos, ou será que a gente não entra em discussão nenhuma, a gente ouve a maior aberração e não fala nada, a gente finge que não viu, a gente vê gente profetizando o pecado, anunciando uma doutrina fora da verdade, mas a gente, para não perder seguidor, para não perder amizade, para não perder um negócio, para não perder um dinheiro, a gente se cala. Será que isso tomou a nossa vida? Será que a gente é considerado diante do céu frouxo? Ou será que a gente é considerado gente corajosa? Meus amados irmãos, se Deus voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, e Ele fosse dar uma nota para a sua vida, qual seria a sua nota de 0 a 10? Você pode me enganar, fazer uma cara de bonitão, de lindona, mas Deus te conhece. No fundo, de 0 a 10, que nota Deus te daria? Meus amados irmãos, sem sombra de dúvida, o paganismo tem tomado a vida de muita gente, tem atrapalhado a vida de muita gente, tem prejudicado a nossa melhoria, tem prejudicado a nossa santidade, e por isso hoje eu quero falar sobre essa distinção que nós temos que fazer entre contemporaneidade e paganismo. Queridos, o que podemos aprender para evitar a paganização da igreja? O que podemos aprender? Primeiro, o ambiente onde estamos inseridos tende a baixar nosso nível de santidade. O ambiente onde estamos inseridos tende a baixar nosso nível de santidade. Pastor, eu não acredito muito nisso não. Eu acho que não, eu acho que eu posso conviver e eu permaneço fiel a Deus, porque eu sou forte, fui criado na igreja, etc, etc. Olha o que diz o texto, versículo 13, diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. O que ele está dizendo na igreja de Pérgamo? Está dizendo assim: igreja de Pérgamo, eu sei que o lugar que você vive influencia a sua vida. Eu sei que o lugar que você vive não é fácil não. Eu sei que o ambiente onde você está te provoca para viver o errado, te provoca para fazer o errado, te provoca para não viver os meus princípios. Eu sei. Uma pessoa disse: nunca duvide de que o homem é produto do meio, por mais que se cuide para não se torná-lo, qualquer fresta abre espaço para a inundação. Rousseau dizia: o homem é produto do meio, mas se o homem é produto do meio, ele será materialista, egoísta, vingativo, desonesto, porque o meio que a gente vive é assim, invejoso. Nós temos que ser fruto na nossa fé e não do meio. Algumas pessoas acham que fazem sociedade com o ímpio, namoram o ímpio, só anda com o ímpio, malha com o ímpio, tudo com o ímpio, e nada lhe afeta. Ele escuta coisas erradas, ele escuta pensamentos equivocados, mas ele é maior, ele não é afetado. Ei, para de se enganar. Tem gente que fala assim: não, porque os meus melhores amigos, fulano, não tem um melhor amigo na igreja do Senhor. Os melhores amigos dele são só os caras que entornam o conhaque, os caras que pegam as mulheradas, os caras que fazem falcatrua, os caras que mentem, os caras que falam mal dos outros, são os melhores amigos dele. Tudo bem, eu estou no mundo, eu vou ter amizade com todo mundo no mundo, a gente não pode expulsar as pessoas da nossa vida, nada disso, eu concordo com isso, mas outra coisa é você não entender que se a sua bateria não for recarregada na sua fé, e você convive com um ímpio o tempo inteiro, com aqueles que não amam a Jesus de verdade o tempo inteiro, você será afetado. Pare de achar que você anda com todo mundo fazendo coisa errada, falando coisa errada, pensando coisa errada, e você sai ileso. Você, por osmose, já vai recebendo influência. Por osmose, biologia pura agora. Enem aprovado. Quando eu vim morar aqui na Barra da Tijuca, encontrei um amigo que ele morava fora daqui do contexto da Barra Recreio, e era um homem de Deus, um cara assim, muito compenetrado na igreja, dedicado à igreja, um cara muito sério. O que a Bíblia fala que é certo, o que fala que é errado, é errado.
Aí ele me chamou para uma festa, eu fui para uma festa da casa dele. Quando eu estou chegando na festa, tinha uma música assim, com coisa imprópria. A música alta, umas frases impróprias. Eu não vou cantar a música aqui não, para não dar moral. Ainda mais na minha voz, né? Vai explodir no TikTok. Então, gente, aquela música assim, de uma linguagem mundana. Aí eu falei, pô, não deve ser aqui não, deve ter outra festa aqui no condomínio. Quando cheguei lá, todo mundo dançando e aquela festa falando algo imoral, e todo mundo dançando normal. Aí você pergunta assim, o teu amigo não é mais crente? Não, ele é crente. Você acredita que ele aceitou Jesus? Acredito. Você acredita que ele confia que Jesus é o Senhor? Sim. Ué, o que mudou? O que mudou foi o nível de temor dele a Deus. O que mudou foi o critério de santidade dele. O que mudou foi o referencial dele do que é um homem de Deus. Ele começou a negociar. Querido, negociar é fácil, tá? Tem muito homem de Deus negociando. Meus amados irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender para evitar a paganização, o ambiente tende a baixar seu nível de santidade. Pergunta que eu faço: o que o ambiente onde você convive está gerando na sua vida? Segunda questão, que lição que a gente tem que aprender para evitar a paganização da igreja? Há uma diferença grande entre contemporaneidade e paganização. Há uma diferença grande entre modernidade, contemporaneidade e paganização. Olha o que diz o versículo 13. O versículo 13 vai dizer assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E no final vai dizer: onde Satanás habita. Qual é a referência aqui? Em Pérgamo tinha um culto ao imperador. No ano 29 a.C., foi estabelecido um culto com um templo ao imperador. E nesse templo, todo mundo tinha que adorar. Se você não adorasse, você não ganhava o passaporte. Alguém já ouviu falar de passaporte? Está na moda agora, né? Você não ganhava passaporte, você não tinha um selo de adorador do imperador. Então, quem não adorava o imperador ficava marcado, ficava na linha de perigo de prisão e até de ser morto. E na cidade de Pérgamo tinha esse templo enorme, bonito para o imperador. Tinha um templo para Zeus, o deus pagão Zeus. Tinha outros templos, eram vários templos majestosos. A cultura da paganização dominava a cidade. Então, queridos, nesse momento, muita gente podia falar assim: são os tempos modernos. Aconteciam festas nesses templos, e essas festas tomavam as ruas, e nessas festas tinha dança, brincadeira, tudo. Aí os crentes falam assim: os crentes de Pérgamo, a gente só está se divertindo, esses deuses são deuses que não existem mesmo, são deuses pagãos, não são deuses de verdade, a gente só vai curtir a festa. Então as pessoas começaram a ter um entendimento de que poderiam curtir parte daquilo, e ainda assim não serem contaminados por aquilo. Meus amados irmãos, é um tempo difícil para a igreja cristã. E agora a gente vê no versículo 14 dizendo assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Opa, ensino de Balaão, o que é isso? Quem era Balaão? Lá no Velho Testamento, Balaão era um profeta que o Balaque, um rei, contratou Balaão, dizendo: ó Balaão, você profetiza contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, que eu vou te dar um negócio, vou te dar um querequequé, vou te dar uma moeda, vou te dar um ourinho, uma prata. E o Balaão ficou doido para profetizar contra Israel, e Deus não deixava ele profetizar, ele não conseguia profetizar, ficava agarrado, ele não conseguia. E a pergunta que eu faço é: e quantas pessoas hoje, que na verdade são mercadores da fé?
E quantas pessoas hoje que negociam a sua fé, estão mais preocupados com o dinheiro que com a fé, não vão se posicionar contra as ciladas de Satanás, não vão, sabe por quê? Para não perder seguidor, para não perder gente que curte suas coisas, para não perder dinheiro, para não perder negócio, um monte de gente, um monte de empresário covarde, que não acredita que Deus vai abrir a porta, então faz aliança com gente suja. Só que um dia, quando a peteca cair, quando der tudo errado, quem vai aparecer na capa do jornal é você, não é o outro não, porque ele já é do diabo mesmo, e o diabo quer é te envergonhar. Meus amados irmãos, diz aqui, olha a cobiça. Vocês gostam da doutrina de Balaão, uma doutrina de cobiça, uma doutrina em que o evangelho vale pelo quanto eu tenho no bolso, pelo que ele pode me dar, e não pela pureza que ele pode me transformar e me fazer ter. Mas ele vai dizer mais, olha o versículo 15, ele vai dizer assim: de igual modo vocês também têm os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Tinha na igreja gente que era nicolaíta. O que era o ensino do nicolaíta? Ele rejeitava a pureza sexual, ele achava que com o corpo não tinha problema, pode meter bronca, e ele rejeitava a divindade de Jesus. Pastor, isso não tem muito a ver com a gente hoje não, tem tudo a ver. Quando você diz assim, Jesus falou, mas eu vou fazer diferente, você está rejeitando a divindade de Jesus, você se faz o Deus daquele negócio. Por quê? Porque sua vontade, o seu desejo está maior do que a vontade e o desejo de Jesus. Quando você define, olha, é a Bíblia, nisso aqui eu vou fazer, isso aqui não, você está definindo que a Bíblia não tem mais autoridade sobre a tua vida, Deus não tem autoridade, Jesus não tem autoridade, agora a autoridade é o teu desejo. Ficou fácil, eu estou a fim de fazer, eu estou a fim de curtir, eu legalizo, eu digo que isto é o quê? Que isto é o avanço natural. Não. Contemporaneidade é a parede black, é o LED aqui, é as luzes, a iluminação, isso tudo é forma. Paganização é quando você muda o conteúdo. Paganização é quando você muda a sua essência. Quando você está mudando o púlpito moderninho, bonitinho, a caneca bonitinha e tal, isso aqui não é paganização, isso aqui é simplesmente o quê? Modernidade, contemporaneidade. Então, não vou botar aqui uma botija de barro, blá, 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 blá. Não, já passou, não pode fazer isso agora. Aí uma canequinha, bonitinha, pá, do Instituto Assistencial Atitude, já tem uma logomarca aqui para te lembrar de contribuir para a creche, beleza. Isso é modernidade. Nós temos que entender que entre modernidade e paganização há uma diferença muito grande. Meus queridos, tudo era normal naquele tempo e lugar, mas não era normal para Deus. A igreja de Pérgamo aceitou um monte de coisa, um monte de influência dos templos pagãos, da vida pagã sobre eles. A forma de falar, de vestir, o estilo musical muda. Isso é contemporaneidade. A palavra de Deus não muda, se mudar é paganismo. Meus irmãos, nós precisamos entender que existem 3 níveis de ação na nossa vida. Repete comigo, 3 níveis de ação. Primeiro, existem coisas que são lícitas e que convêm. São lícitas e convêm. São coisas boas de fazer. Por exemplo, ler a Bíblia, ajudar alguém, ter um tempo devocional, orar, doar, abençoar, ter tempo para os filhos, ter tempo para a esposa, ter tempo para o pai, honrar o pai. Isso aí é lícito e convém. Mas existe uma segunda classificação. Existem coisas que são lícitas, mas não convém. É o que vai dizer 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por exemplo, se você me visse lá tomando um copinho de cerveja num boteco. Passei no boteco ali, o pastor estava lá, evangelizando. Não. Orando? Não. Pregando? Não. Fazendo lanche? Não. O quê? Tomando uma cervejinha. O que você acha? Você acha que é lícito? É lícito, eu posso fazer isso?
Vou para o inferno porque eu tomei um copo de cerveja? Hã? Não. Deixa eu te perguntar, é lícito, convém? Meu testemunho fica prejudicado? Minha credibilidade fica prejudicada? O nome da igreja fica prejudicado? A sua igreja, o seu nome fica prejudicado? Então existem coisas que são lícitas, mas não convém. Uma moça da igreja, ela está aqui, tem uma chuvarada, é lícito dar uma carona para ela, porque ela não está conseguindo Uber, estão cancelando tudo, ela está numa chuvarada, precisa chegar em casa, é lícito? Mas eu dar essa carona, convém? Por que não? A moça está na chuva, seus insensatos, machistas, hein? Por que não? Porque quem vê eu saindo com a moça no carro, vai pensar o quê? E será que não vai pensar com razão? Porque a oportunidade faz o ladrão, já diz o ditado, sim ou não? Então, há coisas que são lícitas, mas não convém, você sabe. Você sabe que não convém. Agora, existem coisas que são ilícitas. Não matarás, não roubarás, não falar mal dos outros, não inventar história, não passar adiante uma história que você ouviu de alguém, que você não tem confirmação nenhuma, e você passa adiante, isso é levantar falso testemunho. Isso é o que? Ilícito. Pornografia é ilícito, é imoralidade. Queridos, o que a nossa cidade presta culto hoje? Quais são os cultos que tem aqui que podem estar afetando a igreja? O primeiro culto que existe hoje é o culto ao dinheiro, sim ou não? Nossa, como tem gente lutando para ser milionário. Hoje, quando o cara fala assim, meu primeiro milhão, eu ganhei em tanto tempo e tal, então fica maluco. Você tem uma vida inteira. Tem gente que nunca vai ganhar esse milhão, mas vai ter uma vida tranquila, vai comer sua batata doce com um cafezinho, numa boa, e vai viver melhor do que gente que tem 1 milhão, sim ou não? Nada contra o milhão, nada contra o milhão, sou contra a neura pelo milhão. Meus amados, outra coisa que hoje é um Deus nesse tempo nosso, é o sexo. Quanta gente está na igreja, mas viciada em pornografia, quanta gente que está na igreja e que volta e meia tem uma queda, quanta gente na igreja que não tem um comportamento adequado em relação a essa coisa que é a sexualidade. Todo namoro que tem cai em pecado, todo namoro. Pastor, o senhor fala, mas é porque o senhor é casado, isso é difícil. Eu fui solteiro, eu sei que é difícil, eu não estou falando que é difícil, que não é difícil, só estou falando que se você quer a bênção de Deus, você tem que viver debaixo do governo de Deus. Senão você pega um negócio que você está com fome, quem está com fome, ele vai comer qualquer comida estragada, vai se aliançar com qualquer coisa ruim. Quer ver um outro Deus nesse tempo? O corpo. Uma coisa é ficar saradinho, legal, se sentir bem, autoestima, bacana, acho maneiro. Hoje eu dei uma malhada, deu para notar? Nada, né? Não deu nada não. Meu Deus do céu, não adianta, malho. Acho que tem uns produtos que eu não estou tomando. Gente, para ficar legal, ficar fortinho, ficar me sentindo bem, botar roupa, ficar legal, se sentir saudável, não se machucar toda hora jogando futebol, nenhum pecado nisso. Agora tem gente que vive para o corpo, por quê? Porque quer botar aquela roupa, porque quer provocar, porque quer passar o fio-fio. Fio-fio. Querido, tu não precisa nem ficar tão bonito assim não, passa na frente de uma obra para tu ver. Vai ganhar fio-fio, adoidado. Gente, tem gente que vive em função do status, o tempo inteiro vive em função do status. Sou amigo do fulano, sou sócio do clube tal, não tem nem como pagar a mensalidade. Está devendo um monte de prestação, não, sou sócio lá do clube tal. Tem gente que vive em função do poder. Para estar perto de gente de poder, gente às vezes sem caráter, gente às vezes sem vergonha, mas ele, enche a bola, aplaude, porque a pessoa tem poder. É assim, são os deuses desse tempo. Será que você está cultuando um desses deuses hoje? Tem amizade na sua vida, que é o que estraga o seu caráter. Tem amizade na sua vida que vai levar você para o inferno, que você não vai nem se converter, se você não tirar essa pessoa da sua vida.
Essa pessoa não te provoca para o bem, te provoca para o mal, mas você fica ali, porque ele tem poder. Terceiro lugar, se nós queremos evitar o paganismo na igreja, nós temos que saber que mesmo em meio ao paganismo, é possível ser consagrado a Deus. Mesmo no paganismo, é possível ser consagrado a Deus. Versículo 13, vai dizer assim, olha que coisa tremenda, vai dizer, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Sabe o que está falando agora João? João está dizendo assim, ei Pérgamo, no meio da igreja ainda tem gente fiel, no meio da igreja tem gente que está escorregando, está vacilando, mas tem gente fiel aí, tem gente que não negou a minha fé, mesmo sendo ameaçado de prisão e de morte, permaneceu firme em mim, mesmo vendo alguns amigos sendo mortos, presos, torturados, não abriu mão da fidelidade. Tem gente aí que entendeu que o evangelho também é sacrifício, é posicionamento. E ele fala assim, nem quando Antipas morreu, muitos aí não rejeitaram a fé. Gente, que história é essa do Antipas? Simeão Metrafastes, ele conta uma história do tempo em que isso aconteceu, e ele fala que existia um homem que era o bispo de Pérgamo, o nome dele era Antipas. Sabe o que fizeram com Antipas? Fizeram um boi de bronze, botaram Antipas dentro de um boi de bronze, e atearam fogo no boi de bronze, e ele foi literalmente cozido, porque amava Jesus. Agora imagina o Antipas vindo aqui hoje, olhando para a gente, falando assim, e aí gente, o que é evangelho para vocês? É essa coisa de isentão? É essa coisa de não se posicionar? É essa coisa de fazer o que todo mundo faz? Então deixa eu falar, o Antipas está falando, olha o Antipas, então gente, eu errei, né? Eu fui um idiota, no dia que me provocaram, disseram para eu negar minha fé, sabe o que eu fiz? Eu permaneci firme, eu declarei a minha fé em Jesus, aí por causa disso, eu fui cozinhado, dentro do leão, de uma vaca de bronze, lá, de um boi de bronze lá, eu senti muita dor, minha pele começou a derreter, o calor insuportável, chegou uma hora que eu perdi os sentidos, e eu não sabia nem o que estava acontecendo, a minha pele começou a colar ao bronze, e finalmente eu morri. Então eu sou um idiota, porque se o evangelho que vocês estão vivendo, o errado sou eu. O Paulo é outro idiota, morreu por esse evangelho, né? O Pedro morreu crucificado por causa desse evangelho, que idiota também. O João, da revelação aqui do Apocalipse, ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo. Que outro idiota. Bom mesmo é o jeito de vocês viverem o evangelho. Vocês estão certos. A gente aqui é tudo idiota. Ó. Jesus botou um monte de idiota aqui. Ó. Os idiotas que pagavam o preço. Esses missionários que vão aí pelo mundo pregando o evangelho, dando a vida, pagando preço para pregar o nome de Jesus, no meio de tribo indígena, que agora o STF lá, o Barroso, foi lá numa canetada e proibiu o missionário lá, os missionários que ajudam, os missionários que amparam, os missionários que dão sustentação para aquela civilização ser melhor, para aquele povo ter uma vida melhor, foi proibido agora, proibido, vamos manter o índio sofrendo, é isso mesmo, é a cultura do sofrimento, tem que manter. Querido, diz que o Antipas foi testemunha fiel. A palavra testemunha no original é matis. Matis vem de martírio, vem de mártir. Ou seja, a testemunha fiel é quem está disposto a passar pelo martírio, pelo seu testemunho. Eu não estou querendo que ninguém aqui vá para a morte, não. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: evangelho, do jeito que a Bíblia apresenta, não é isso que o povo está achando, não, tá? Eu não sou contra ir num restaurante comer uma carne boa, não. Eu não sou contra fazer um passeio e dar um mergulho numa praia gostosa, não. Eu não sou contra ir lá para um lugar lá e esquiar, não. Quem pode, aproveite. Mas o evangelho não é isso, não.
O Evangelho é seu posicionamento com Deus, é sua fé a Deus, é sua comunhão com Deus, é sua pureza, é a sua santidade. Se Jesus voltar hoje, tem um monte de gente dentro da igreja, que está dentro da igreja de Pérgamo, está aqui negociando valores, e não vai viver o Evangelho, não vai viver a vida eterna. Queridos, infelizmente, muitas pessoas não perceberam o risco que nós corremos. Pastor, mas tem tentações que eu não consigo vencer. Eu vou te dar a dica, câmeras em mim. Você que está em casa aí na câmera aí, ó, olha para mim agora, presta atenção. Vou falar agora como você vence as tentações. A maioria de nós ainda não percebeu que as tentações nos vencem, porque a gente não venceu os gatilhos das tentações. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as tentações, elas não vêm prontas como tentação muitas vezes. Existem gatilhos. Existem coisas que disparam a tentação e depois a tentação te vence. Pastor, me dá um exemplo. Um jogador de futebol famoso. Eu falei para ele, rapaz, você só vai ter uma vida pura, honrar sua esposa, se você me der o seu celular agora. Eu vou arrancar o seu chip, eu vou esmagar o teu chip, eu vou enfiar um monte de martelada, eu vou repreender no nome de Jesus o teu chip. Eu vou declarar, vai para o inferno o chip. Ele falou, mas eu tenho muitos contatos aí de coisa boa. Eu falei, pois é, mas tem outros 600 números de mulher que você dá uma ligada e elas vêm aqui. Para elas é mais uma trans, amigo. Para elas é mais um status. Para elas é mais uma chance, talvez, de arrumar uma barriga contigo, mané. E você não consegue ser puro e honesto e honrar a tua esposa. Qual é o gatilho? O gatilho é o seguinte, são os números que está fácil para ele. Está ali, ele começa a rodar ali, rodar, vê o nome e fala, opa! E aí, tudo bem? Pronto. A pessoa fala assim, pastor, eu não consigo vencer a pornografia, tá? O que te leva à pornografia? Não, eu chego no computador, já vou direto para a pornografia? Não, muitas vezes não. Muitas vezes o cara abre um Instagram, aí ele vê lá uma moça com corpo bonito, de biquíni, aí ele olha, fala, é um biquíni bonito, hein? Comprou para minha mulher. Mas ali, a mente dele já começa a viajar na maionese. E daqui a pouco, ele está enfurnado na prostituição. Está enfurnado lá naquela coisa demoníaca. Gente, uma pessoa que faz um filme pornô não pode estar sem a manifestação de Satanás. Aquilo é um culto a Satanás. Quando você vê aquilo, você está adorando Satanás. Você participa de um culto a Satã. É o gatilho, é o gatilho. Por exemplo, tem gente aqui que você vive uma vida legal, mas quando você encontra com aquela roda de amigos, eles falam mal de todo mundo, e aí você começa a falar mal dos outros, e aí você fala mal dos outros, aí você chega em casa, cheio de informação ruim, cheio de fofoca, cheio de informação que você falou, cheio de mentira que você falou, coisa que você aumentou, você fica uma pessoa pior. Por quê? Porque tem uma roda de amigos. Se você não estiver naquela roda de amigos, estiver na roda de alguém que fala bem dos outros, você não vai fazer essas coisas erradas. Mas qual é o gatilho? Aquela roda. Ou você não vai para a roda, ou você chega na roda, quando o primeiro fala mal de alguém, fala mal do pastor, fala mal do seu amigo, fala mal do seu irmão, você vai falar, ô irmão, para falar mal dos outros aqui, vai para o quinto dos infernos. Que isso, mano? Que isso é o caramba. Eu não vou perder minha paz por causa de vocês, não. Gosto de vocês, mas não gosto da forma que vocês estão agindo. Vocês não me produzem fé. Daqui a pouco eu vou abandonar a igreja, se eu ficar ouvindo vocês. Se eu ficar ouvindo vocês, eu não quero ouvir nem Jesus mais. Quero, vocês falam mal de todo mundo, só vocês que prestam. Vocês não notaram, não, seus idiotas? No grego, idiota. Fica bonito. O cara não é teu amigo? Fala para ele, você está sendo idiota, cara. Para de falar mal dos outros, vive a sua vida, cara. Para de torcer contra os outros, para de ser invejoso, para de minimizar o sucesso dos outros. Ó, se não for nada na vida, se você estiver passando perrengue, todo mundo tem pena de você. Bota a camisa com jacaré, já era. Botou a camisa do jacaré, meu Deus do céu. Bota lá um tênis daquele mais sofisticado, pronto, você já arrumou um monte de inimigo, por coisa boba. Compra um carro daquele assim, nossa, para você ver. Gente, por favor, vença os gatilhos. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, ó, Senhor,
livra-nos da tentação. Pede para livrar da tentação e do início da tentação, que é o gatilho. Em quarto lugar, e último lugar, o que a gente tem que aprender para evitar a paganização da igreja? Por mais que Deus permita a continuidade da igreja pagã, seus atos trarão danos terríveis à sua membresia. Deixa eu te perguntar, Deus tinha destruído Pérgamo? A igreja tinha acabado? Não, mas olha o versículo 16, diz assim: portanto arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Com a boca, Deus declara o fim de tudo que você está vivendo de errado. Com a boca, Ele declara que as pessoas vão ficar sabendo os fingimentos que você está maquinando e executando. Se o Senhor decidir acabar com a tua festinha de pecado, querido, já era. Já era. Você tem que saber que você foi feito para glorificar a Deus e para ser feliz, e para ser bonitão, bonitona, gente de Deus, gente alegre, gente sem ranço, gente sem aprisionamento, gente que vai em qualquer lugar, tranquilo, pode encontrar qualquer pessoa, não tem que baixar a cabeça com vergonha. Tem gente que quando encontra comigo tem vergonha. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Olha o que diz o texto, está dizendo o seguinte: Pérgamo, se arrepende, porque senão a voz do Senhor virá contra você. A voz do Senhor é espada. Uma hora ele fala: chega, já não dá mais. Tem gente aqui que talvez diga assim: pastor, eu estou passando do limite, fazendo umas coisas erradas, tem tanto tempo. Pois é, você está abusando da generosidade de Deus. Ele está te dando oportunidade, e você aprontando. Você pensa o quê? Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que Deus é cego, que Deus é bobo? Ei, olha o que diz o texto: se arrepende, Pérgamo. Tem gente boa aí dentro, cola com os bons para todo mundo melhorar, não cola com os maus não, que eles vão te piorar. Pérgamo, muda de vida, Pérgamo. Senão chega uma hora que a minha espada, a minha boca, a minha espada virá e vai exterminar isso, cara. Então às vezes a pessoa vai falar assim: eu conheço uma igreja, ela faz uma obra social bonita, olha, e lá no culto, como é bonito, o louvor é bonito, e você pensa que ela não está no paganismo. Ela está. Não quer dizer que ela não está no paganismo, simplesmente não chegou ainda a espada do Senhor, não chegou ainda a palavra final do Senhor. Eles estão aprontando, eles não estão merecendo nada. O trabalho feito ali é um trabalho em cima de vaidades, um trabalho em cima de mentiras, falsas profecias, enganando as pessoas. Há um tempo atrás, um cara profetizou o divórcio da pessoa. Quando que Deus vai profetizar um divórcio? Só o diabo profetiza um divórcio. Só o diabo. Pelo amor de Deus, só o diabo. Mas está bancando o profeta, está por aí. Meus amados irmãos, sabe por que muito jovem está na bebedeira? Sabe por quê? Porque a igreja parou de falar de bebida. Sabe quantos púlpitos que você vai ouvir falar de bebida? Poucos, hein? Pastor, mas você é radicalzinho, né? Você acha que se eu tomar um copinho eu vou para o inferno? Eu nunca falei isso aqui. Só estou falando que tem coisas que a lista não convém. Só estou falando que se um filho meu botar álcool na boca, decisão dele, eu não tenho domínio sobre a decisão deles. Mas não foi eu que ensinei, não. Sabe por que muita gente está divorciando? Porque nós estamos banalizando isso, tratando como normal. Não, fila anda. E a gente não mostra, fala aqui, você pecou. Não, mas foi o outro. Não, o outro fez, mas você escolheu errado no mínimo, então você pecou. Você tem que aprender a lição do seu pecado, senão você vai repetir. Um monte de igreja não está falando sobre o namoro santo. E pessoas que vivem em pecado, às vezes pessoas que já foram casadas, estão namorando há 3 anos, vem para a igreja, ele tem a função tal na igreja, ela tem a função tal na igreja, todo mundo sabe que eles saem da igreja e vão para um motel.
e trata isso como normal. A igreja é abençoada, faz trabalho social, faz isso bonito. Não quer dizer que não está no paganismo, não. Um dia a espada da boca do Senhor chegará. Irmãos, eu não estou colocando a nossa igreja num patamar de ser melhor do que nada. Longe de mim. Eu estou aqui pedindo misericórdia a Deus para a gente tentar ser o que a Bíblia diz. O que Deus quer com a gente mesmo, para terminar? O versículo 17 diz assim, olha que coisa linda, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus está falando, vou dar um maná escondido. O que é isso? Quando o povo estava no deserto, saiu do Egito para a terra prometida, Deus mandava o maná do céu, era o suprimento, a necessidade do povo. O que Deus está falando? Ei, ninguém vai mexer contigo, ninguém vai acabar com a tua história, a perseguição sobre a tua vida eu vou encerrar, porque eu tenho um maná escondido, eu tenho uma provisão escondida, e eu vou revelar na tua vida na hora que precisar. Eu tenho uma resposta para a tua vida, e eu vou mostrar na hora que for preciso. Fica tranquilo, eu estou no controle, eu tenho maná escondido, é o que o Senhor está dizendo. Eu tenho maná. Não deixa ninguém te provocar, te tirar do sério. Se você manter sua fé, se você falar isso, se você não concordar com essas ideologias mundanas, perdidas que estão no mundo, olha, você vai perder o emprego. Olha, se for pela fidelidade a Deus, fica tranquilo, Deus tem maná. Deus tem maná. Agora, ele diz algo a mais. Ele diz assim, e te darei uma pedrinha branca. Eu gosto desse negócio da pedrinha branca. Como eu gosto. Sabe por quê? Porque a pedrinha branca significava 3 coisas. Quando você era julgado e você era absolvido, eles te davam o quê? Uma pedrinha branca dizendo, está absolvido. Quando Deus te entrega uma pedrinha branca, significa, eu vou te absolver de todas as acusações, do que falarem contra você, ainda que você tenha praticado o pecado, eu sou o Deus que te absolvo. A pedrinha branca também era uma forma de libertação do escravo. Ele ganhava uma pedrinha com o nome do ex-dono, dizendo tudo, os detalhes lá, dizendo, olha, ele agora é livre. Sabe o que Deus está falando? Que tudo que te aprisionou até hoje, às 7 horas da noite, Ele está aqui agora para te entregar uma pedra branca e dizer, eu estou te libertando agora, e fazendo você acreditar, que você é puro, que você é justo, que você é homem de Deus, que você vai prosperar, que não vai faltar nada na tua casa, que a tua empresa vai prosperar, que a tua vida vai prosperar, que o teu casamento vai prosperar, que o amor vai reinar na tua vida. Sabe o que mais que significava a pedrinha branca? Pedrinha branca. A pedrinha branca também significava a quitação de uma dívida. Passa cheque sem fundo não, irmão. A quitação de uma dívida. Quando você recebia a pedra branca, significava, você pagou tudo o que devia, ou então, eu estou te perdoando do que você devia, vá em paz, ninguém vai poder te cobrar mais. Eu não sei o que estão te cobrando, por causa de erros do passado, por causa de atitudes que você teve. Deus está falando que eu quero te dar uma pedra branca, permanece firme, seja fiel. Às vezes fala assim, por que o cantor tal decolou e eu não decolei? Talvez porque ele ora mais que você. Por que o empresário tal decolou e eu não decolei? Talvez porque ele é mais honesto que você. Por que o casamento deu certo e o meu não? A mulher do cara gosta dele, a minha não. Talvez porque você não vive a generosidade de Deus. Tem coisas que acontecem e não é a gente que está fazendo, mas tem coisas que é a gente que está seguindo a linha de Pérgamo, dos nicolaítas, da doutrina de Balaão, e se perdendo. Hoje, qual é o caminho? Arrependimento. Fala, olha, eu vou sair desse culto e o mundo vai saber o que é um homem na mão de Deus. Vou sair desse culto e o mundo vai saber o que é uma mulher na mão de Deus.
E se você perdeu uma empresa, perdeu dinheiro, perdeu uma casa, perdeu um apartamento, perdeu um casamento, perdeu isso, perdeu aquilo, ei, muito mais tem Deus para te dar do que o diabo para roubar. Hoje é dia de restituição. Pega a tua pedrinha branca, mas você tem que se arrepender. Feche os seus olhos. Eu queria perguntar: quantas pessoas aqui nessa noite ouviram essa palavra, foram tocados por essa palavra, e hoje você quer começar uma nova vida com Deus? Talvez você está em casa pela internet, ou talvez você esteja aqui dentro da igreja, mas hoje você quer ter uma nova postura, uma nova caminhada com Deus. Faz uma oração agora, se arrepende dos teus pecados e fala: Senhor, me dá minha pedra branca, me dá minha absolvição, minha libertação, me dá meu milagre. Deus quer mudar a tua história hoje. Se você quer começar uma nova vida com Jesus, onde você está, repete comigo uma oração. Diga assim: Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados, e eu quero pedir que Jesus reine na minha vida. Quero pedir que Ele mude a minha história. Quero pedir que Ele estabeleça para mim um rumo de vida à luz da sua vontade. Senhor, me entrega a pedra branca, a absolvição dos meus pecados, a libertação das minhas tentações. Me entrega, ó Deus, a quitação das minhas dívidas pessoais, materiais, sentimentais, emocionais, profissionais. Quita essas pendências, me faz viver uma vida livre, abundante. Em nome de Jesus eu te suplico, reina na minha vida. Amém.